A prisão pode moldar um escritor? O fato aconteceu com Luiz Alberto Mendes, nosso entrevistado de hoje. Durante mais de 30 anos, ele viveu pelas prisões de São Paulo e ali se descobriu escritor. Como se deu este fenômeno? E o que é hoje esta literatura nascida no caos? Em nossa conversa, Luiz Alberto nos conta seu inusitado processo de descoberta. Na dica de leituras, outras formas de ordenar o caos. A gente comenta os romances Como Desaparecer Completamente, de André de Leones, e O Homem que Vive, de Teixeira Coelho. O Leituras conversa agora com Luiz Alberto Mendes. Luiz, queria começar a conversa da gente por um aspecto curioso, né? Que chega um determinado momento de sua vida, você resolve ser escritor, né? Como é que se dá esse processo? Você fez uma oficina literária, salvo engano, com o Drauzio Varela, Fernando Bonassi, né? Quer dizer, como é que deu-se esse processo de você dizer, enfim, é isso que eu quero fazer da vida? Bom, é toda uma história complexa até. Eu tenho por ideia que o problema das prisões é um problema cultural, não é bem um problema fisiológico, é um problema cultural. As pessoas eles estão provenientes de seus meios criminais. Por exemplo, você pega um rapaz que fez um assalto a banco, põe aqui. Pega um rapaz que entrou no supermercado, pegou um shampoo e põe aqui. Pega um que fez um sequestro, põe aqui. Pega um que tentou passar no aeroporto com 50 gramas de cocaína, põe aqui. Pega outro que estava fumando um baseado, põe aqui. E enterra em pé e abandona. Não é? Cada um dessas pessoas provenientes do seu meio criminal, do seu modus operandi, de toda a sua história, de todo o seu envolvimento criminal dentro de uma cultura que ele tem ali, que chegou àquele ponto de estar preso. Não é? E abandonado aquela situação, o homem faz cultura em qualquer situação que ele esteja. Né? Somos homos culturais, nós produzimos cultura em qualquer situação. Esses homens ali presos e abandonados, que tipo de cultura eles vão fazer, sendo que a raiz deles é proveniente de uma cultura já complicada. Né? Eu digo, já vou te responder, é a cultura do crime. Né? Eles produzem o crime. A única forma de combater isso, então eu, como fui professor na prisão durante mais de 15 anos e tal, alfabetizei muita gente, trabalhei muito e observei muito essas coisas, a única solução são meios culturais também. Problemas culturais você resolve com soluções culturais, né? E a solução cultural seria o povo, as pessoas adentrarem na cadeia e não abandonarem aquelas pessoas aos diretores, aos guardas, a quem não tem essa estrutura de levar qualquer tipo de cultura a eles, né? Então eles ficam sem nenhum meio cultural. Então a sociedade teria que entrar lá dentro e oferecer a cultura social para que eles pudessem ter uma opção cultural, porque a cultura é uma coisa que não morre, não é? Você pega uma pessoa aqui de Brasília, leva lá para São Paulo. Então, quando fica 50 anos lá, daí você vai perguntar para ele, você gosta do quê? Né? Ele vai falar, eu gosto da comida lá de Brasília, eu gosto da música lá de Brasília, porque cultura é uma coisa que não morre. Né? Então, o sujeito que sai da prisão com aquela cultura ali abandonado, naquela situação cultural, ele vai automaticamente reagir produzindo aquele tipo de cultura que ele assimilou dentro da prisão. O único meio seria a sociedade. Aí que eu entro. Aí, então, Sofia Bisiliati, uma atriz, entra dentro da casa de detenção com um projeto chamado Talentos Aprisionados. Né? Esse Talentos Aprisionados tinha 3 vertentes, uma de pintura, uma de teatro e uma de escrita. Essa de escrita era o escritor Fernando Bonassi, que ia fazer uma oficina lá. E eu era encarregado da escola, da casa de detenção na época. Né? Nós éramos 7.500 presos, né? Extinta a casa de detenção, e tinham 900 alunos, eu era encarregado da escola toda. E a escola era feita de professores presos, né? Nós que fazíamos a escola e tal. E por isso eu tive uma relação mais intensa com o Fernando. E aí ele leu, eu tinha escrito algumas coisas assim, biográficas, não era nem um livro, era uma tentativa de me entender. Não é? E aí ele viu, eu mostrei para ele algumas coisas, ele achou legal, ele falou para mim reescrever, organizar, que ele digitaria e a gente procuraria uma editora para lançar. E aí eu fiz esse trabalho e tudo, a gente foi procurar editora, e a Companhia das Letras foi a primeira que a gente mandou, eles já chamaram para negociar. Então, daí eu saio, nesse momento eu percebo que as pessoas gostam do que eu escrevo. Né? 10 anos atrás,
mais ou menos em março de 2000, eu percebo que o que eu escrevo as pessoas apreciam. Não é? E aí vem a Trip conversar comigo, o Paulo Lima, o dono da Trip, vem conversar comigo para me oferecer uma coluna na revista dele, e aí eu começo a escrever na Trip, e aí começa a sair esse livro, Memórias do Sobrevivente, meu primeiro livro, que o Fernando Bonassi que levou para frente, o Dr. Drauzio participou, porque foi ele que levou na Companhia das Letras, né? E aí começa uma carreira, né? E aí eu me decido a ser escritor, né? São 10 anos. Agora, nesse período, você, além do Memória do Sobrevivente, que é obviamente um livro de memórias, você acaba buscando também outras formas de expressão. Você acaba escrevendo teatro, contos, o Tesão e Prazer, que é, enfim, um romance, né? Quer dizer, e essa forma de expressão, ela está muito ligado a exatamente o que culturalmente se chama de submundo, que você acabou vivendo mais intensamente, né? na prisão, nas próprias ruas também, né? Quer dizer, a reflexão sobre este mundo, né? É o que lhe interessa discutir também como escritor? Olha, nessas minhas primeiras obras realmente era o que me interessava discutir, né? Foi conversado, eu andei trabalhando, são 6 anos que eu estou aqui fora, né? E eu andei trabalhando em cima disso, eu fiz um guia, chama Guia Dicas, que tinha era um trabalho que está sendo distribuído em São Paulo, é um guia que é distribuído aos presos que saem da prisão e tal, para orientar eles sobre a questão de documentos, sobre a questão de alojamento, as necessidades do cara que sai, que eu encontrei, eu passei num livro e tal, e esse livro está sendo distribuído lá pela Secretaria dos Assuntos Penitenciários, já, eu acho que distribuído mais de 200 mil desses daí. Né, já faz 3 anos que estão distribuindo. Vão até fazer uma nova edição agora. Eu tenho interesse realmente de escrever sobre esse mundo, sabe? Mas já num outro patamar, já não com histórias, mas assim, mais teoricamente. Eu quero entrar no terreno da antropologia, discutir essa questão cultural, de mostrar para as pessoas que lá não tem cavalo, eu não encontrei cavalo, não encontrei cachorro, tem gente lá. E essas pessoas são capazes de produzir, são também capazes de ser artistas, são capazes de, inclusive, sair aqui fora e se dar bem. Mas a situação como está, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos últimos países modernos no mundo que não tem uma só lei que ampare o egresso. O governo não é obrigado a fazer nada pelo cara que sai da prisão. Não tem uma lei que o ampare. Né? Então, o que eles fazem? Em São Paulo é assim, as penitenciárias são ao interior do estado, não é? E eles dão um passe, né? Uma passagem para eles virem de lá do interior para o centro de São Paulo, na estação Tietê, a estação central de São Paulo, a rodoviária central. E dali um pé na bunda e te vira. Né? E a maioria dessa gente, a maioria não, mas uma boa parte, nós fomos fazer pesquisa e é 40%, não tem família, não tem ninguém. Entendeu? Alguns exatamente estão lá exatamente por isso. E vão sair do mesmo jeito, eles não têm para onde ir, não tem uma noite, não tem um dia, não tem nada. Então, eu me interesso muito em trabalhar nesse sentido. Agora, você fala uma coisa interessante nesse seu livro, no Memórias do Sobrevivente, e você fala sobre experiências que teve nesses presídios, e fala sempre de algumas tentativas de inserção social desses presidiários, com oficinas que são feitas lá e tal. Mas, curiosamente, tem uma passagem do livro que me chamou muita atenção, que você relata todos os meninos que começaram com você nessa onda de crime, todos morreram, só você sobreviveu, né? Quer dizer, como é que se dá e você sobrevive por essa questão da escrita, de certa forma, que já era uma coisa que você levou para você já era alfabetizado quando você foi para a prisão, né? Esse interesse pela literatura seria um caminho? Porque me parece que foi esse o seu caminho, né? Foi o único caminho que eu encontrei, né? Porque os livros, de alguma forma, eles preencheram o meu imaginário. Né? Então eu pude trabalhar com uma cultura, eu pude trabalhar a cultura que eu não me perdi na cultura da prisão. Né? Eu me envolvi dentro da cultura livresca, né? Com livros, escrita e tudo mais, e isso, de alguma forma, me trouxe à sociedade e me trouxe uma estrutura para que eu pudesse pensar e pudesse me acertar na vida, né? Assim, me colocar na vida, porque nós fomos presos em 4 meninos. Eu era o mais velho, eu tinha 19 anos. Nós éramos uma quadrilha de assaltantes. Os outros 3 tinham 18 anos. Né? Um se enforcou na cela forte e 2 outros ficaram loucos.
no tempo. Eu cumpri 31 anos e 10 meses de prisão e saí numa situação, quer dizer, não vou dizer para você que estou são e tal, mas eu estou legal, porque, né, consigo até escrever. Você faz você tem uma coisa curiosa também nessa seu universo literário. Você tem uma admiração profunda pelo Graciliano Ramos, que também tem uma memória de cárcere, né? Os Memórias de Cárcere. É um livro, né? Interessantíssimo. Pois é, que paralelo você faz da Memórias de Cárcere com Memórias de um Sobrevivente? É uma coisa bastante diversificada, né? Ele era um revolucionário, um cara que tinha umas ideias naquela época e já foi preso por questões sociais, por questões políticas e tudo mais, né? Eu fui preso porque eu era ladrão, reles, ladrãozinho, pé de chinelo, né? Então a diferença começa daí, né? Agora, prisão em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa. Eu li livros, li relatos, eu li livros de presos, acho que do mundo todo quase, né? Eu tenho essa curiosidade, né? Tudo que foi publicado em português ou inglês, assim que eu pude cair nas minhas mãos, eu li. E curiosamente, há frases, inclusive, que eu escutei dentro da prisão, que depois foi um livro de um preso inglês, lá da Inglaterra, né? Inclusive, há uma coisa assim, que fala assim, eu escutei dentro da prisão, fala assim, o preso, ele não pode falar sobre si, porque as pessoas vão dizer que ele está puxando as coisas para o lado dele. E ele não pode falar, ele não pode falar sobre as coisas de fora, porque ele não está lá dentro. Então, o negócio dele é ficar quieto, né? E essa quietude do preso faz com que ele se aliene do mundo e viva uma vida que não existe, uma vida ilusória, sonhada, não é? Ele fica retornando ao tempo que ele foi preso, o momento que ele foi preso toda hora ele revive aquele momento e lembrando e pensando assim, que se ele pudesse fazer assim, se ele fizesse assim, não teria sido preso, coisa e tal, e pensando no que vai sair, como é que vai ser e tal, as dificuldades que ele vai ter e tudo mais. Agora, o Graciliano, a semelhança maior que tem dele é a minha admiração e a minha vontade de escrever parecido com ele, né? Parecido, né? Tenho até vergonha de falar que eu escrevo. Algumas pessoas fazem essa comparação, falam, calma, calma, calma. Agora, o Graciliano tem uma frase interessante, já próximo dele morrer, ele faz uma espécie de perfil para uma revista, e aí pergunta assim, amigos, né? E ele diz, o Jorge Amado, o Zé Lins do Rego, é compreensível, e Gaúcho, que era um reles ladrão que conviveu com ele na prisão. É uma coisa interessante você falando isso. Agora, um outro aspecto que me chama a atenção na sua literatura é o seguinte. Você, num dos momentos que você sai da prisão, quando você volta de Mogi-mirim, você pega a sociedade exatamente naquela transição dos anos 70, quando a liberdade sexual está começando essa coisa do sexo livre e tal, quer dizer, começando aqui já chegando no Brasil, né? Nos anos 60 exato. Estava no mundo, chegou no Brasil nos 70. Exato. Agora, a sua literatura tem muito esse componente da sexualidade, dessa certo fascínio que existe a sociedade, a sexualidade em cima da sociedade. Como é que se dá esse processo na sua literatura? O sexo, acho que, né, tem uma música do Chico Buarque e do Milton Nascimento, que será, não é? Que bole com a gente, que a gente não sabe, que a gente não entende, a gente não tem controle e tudo mais, né? Ele diz toda uma poesia relacionada ao sexo, não é? É a coisa mais louca que existe e que mais desperta a curiosidade, porque não há controle, não há... A gente vê pessoas, assim, eu tenho conhecimento de pessoas de 70, 80 anos de idade tarado. Como é possível uma coisa dessa, né? Um velhinho decrépito tarado, correndo atrás de menina, né? Uma coisa assim. E meninas de 15, 14, 13 anos com homens de 50 anos, 60 e apaixonadas por homens e suprindo, né? Como se o sexo suprisse toda aquela diferença de idade, toda aquela diferença cultural, estrutural, né? Eu entendo que se nada der certo, o sexo dando certo tá bom. Agora, do ponto de vista formal, é interessante. O seu livro Memória de um Sobrevivente, em alguns momentos me dá a impressão assim da necessidade de se expressar, uma necessidade profunda de se expressar e a necessidade de botar exatamente tudo aquilo que você continuamente lhe inquietava durante todo o período de prisão, né? E acaba, em um determinado momento, sendo até verborrágico por conta dessa ansiedade, né?
E como é que está a sua prosa hoje? Me parece que ela está mais concisa. Pelo menos pelo que eu leio na Trip, me parece que ela está mais concisa, está mais contida. Mais graciliano. Ele diz que ele tem um momento que ele fala assim, que o escritor é como uma lavadeira, né? Que ele bate a roupa na pedra e desenxágua e tal, e bate na lavadeira. E daí ele fala assim, o escritor é a mesma coisa. Ele pega o texto, ele bate, vai espremendo e tal, até que sai uma coisa boa. Depois ele arredonda dizendo que a palavra foi feita para dizer e não para enfeitar, né? Então eu tento essa mágica, sabe? Escrever para dizer, para colocar as coisas como elas são na sua mais profunda base, sabe? Eu acho assim que esses dias eu escrevi um texto chamado Necessidade. Eu tenho um blog, né? E meu blog eu posto quase todos os dias. E era mesmo dentro da Trip, dentro da revista Trip, dentro do site da Trip. Então, eu diria que eu já sabia que o homem era um ser de cuidado, né? Isso a gente já sabia, né? Agora eu fico sabendo que o homem também é um ser de necessidade. Porque nós somos uma necessidade a ser satisfeitos, né? Você satisfaz suas necessidades fisiológicas, depois que você satisfez a necessidade de comer, dormir e tal, aí começa a aparecer outras necessidades mais profundas, né? De segurança, de tranquilidade, né? De paz e tal. Daí começa a surgir outras, né? De social, de participação, de relação e tal. Aí vem aquelas outras de realização pessoal, né? De ser a si mesmo, de procurar a si mesmo e tal. Quer dizer, me parece que o ser humano é uma necessidade a se realizar, porque não é nem uma vida a se realizar, como queriam os existencialistas. Ele é uma necessidade em busca de, sei lá, de soluções, sabe, eterna. Eu não entendo de outra maneira. E para mim, esse mistério, essa coisa da necessidade, da dor humana, porque sofri muito, entende? Passei muitas situações. A gente fala de morrer, né? Não se morre só de uma vida. A gente morre da emoção, a gente morre da razão. Meus companheiros enlouqueceram, né? Outros perderam a razão, porque o coração do preso está na sola do pé, né? Como é que ele vai botar aqui, né? Ele vai ter que aguentar. Eu passei por trocentas rebeliões. Eu tomei tiro dentro da cadeia, da polícia, invadindo e dando tiro na gente. Várias vezes, não foi uma vez, foi trocentas. São 31 anos e 10 meses dessa vida miserável. Entendeu como é que é? Então, isso me fez ao contrário. Então, eu faço uma análise da dor e da necessidade. Quer dizer, a dor é uma coisa que, no meu entender, foi a dor que me trouxe para próximo das pessoas. Quando eu comecei a entender a minha dor, eu comecei a ver ela no outro, eu comecei a ter dó dos outros. Caramba, doeu tanto em mim, né? Como vai doer no outro mais ainda, e eu ficar com dó. E aí a dor me trouxe a compaixão, sabe? A capacidade de entender a dor do outro, da necessidade do outro, e me trouxe o outro para dentro de mim, sabe? Uhum. Tem uma frase de Sartre que fala assim, não importa o que o mundo fez de você, importa o que você faz com o que o mundo fez de você. Está aí no livro. É um dos preâmbulos do livro aqui. Agora, você também tem um trabalho de oficina literária, né? Sim. Quer dizer, como é esse trabalho? O que é que você faz nessas... E parece que é dirigido exatamente a presidiários. Não é bem a presidiários. Uhum. Acontece que começou na cadeia, né? Eu era professor na prisão, professor de história, eu alfabetizei, eu fui professor de português, eu era escritor, eu era uma pessoa que sempre tive envolvido com livros, não é? Sempre envolvido com coisas de livros. Minha cela é sempre repleta de livros. Os presos, eles vinham perguntar as palavras, eu era quase um dicionário ambulante, né? Eu era identificado como professor, né? Que lá identifica-se, né? O gordo, o cara gordo é o gordo, o magrão, né? Eu era o professor, né? Depois de professor eu passei a ser o escritor, né? Eu lancei o livro, né? Então caracteriza-se as pessoas pelo que faz, pelo que é fisicamente. Você me perguntou? Não, sobre a oficina literária, né? Aí é o seguinte, comecei a trabalhar essas coisas na prisão. Comecei a tentar, como encarregado da escola, a tentar fazer uma pequena oficina, uma coisa assim de juntamento. Porque eu não sabia nem o que era oficina, para dizer a verdade. Eu queria juntar umas pessoas para a gente trocar algumas ideias e eu poder passar aquilo que eu havia aprendido para eles. E daí a gente desenvolveu um grupo, né? E foi assim, quando eu saí aqui fora, a Ecofuturo me contratou para fazer uma oficina dentro de 3 prisões. 2 prisões femininas e uma masculina,
não é? Porque eles estavam fazendo bibliotecas e estavam fazendo um concurso de redação e estavam indo para dentro das prisões. E aí fui lá, sem saber o que fazer, né? Eu não sabia, eu vou fazer uma... E era oficina de literatura, imagine você, quem sou eu, né? Mas, né, estão confiando, né? Então vamos lá. Aí comecei a tentar, né? Sabe como é? A gente não sabe. E aí, olha, eu vou dizer uma coisa, se você quer aprender alguma coisa, se meta a ensinar essa coisa, né? Porque tu tem que aprender de qualquer jeito, né? Quando você tem que ensinar. Então foi assim, eu fui ensinando e aprendendo, entendeu? Quer dizer, eu não acredito que esse seja o melhor método, né? Aprender ensinando, né? Mas, para mim foi, eu sou autodidata, eu não consigo aprender numa escola. Eu não consigo, não dá eu ficar ali, não tenho paciência para aguentar. Parece que as pessoas que me conhecem dizem que desde pequeno eu tenho muito mais vida do que meu corpo pequeno que aguenta. É uma voracidade de viver, cara, que uma coisa assim, uma vontade de fazer, de produzir. Eu saí da prisão assim, louco para expandir, para crescer, sabe? Chega aqui fora... Ai, que tristeza. Tanto que tem um monte de livros na gaveta já. Tem um monte. Mas o Bernardo Chora quer dizer uma coisa interessante. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Luiz, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Conversa muito boa. Obrigado você. Foi muito agradável. Há o caos e dentro dele o sentido de ordenar a vida. Escritores, estes seres insensatos, frequentemente invadem o caos para dali extrair o sentido da vida, escrever o sentido da vida. O escritor André de Leones, convidado para o projeto Amores Expressos, por um mês observou atentamente a caótica zona central de São Paulo. O resultado está em seu mais novo romance, Como Desaparecer Completamente, lançado pela Rocco. Inicialmente, pode-se falar de um texto sobre a separação, pois o enredo fala disso, a separação de um casal. O problema é que toda a literatura de André de Leones está longe de se apegar ao óbvio. Seus recursos narrativos sempre permitem desdobramentos. No caso deste romance, além do caos e da solidão, encontramos uma reflexão intensa sobre a inadaptabilidade às cidades, como o mundo, se tornaram hostis aos homens. Mas ele teima em ali mitigar suas esperanças, suas frustrações. Querendo apenas falar de São Paulo e seu caos, André traçou o retrato de um universo onde o homem precisa se reinventar para sobreviver. Um texto belo. Este mundo que transita por São Paulo tem recebido a atenção de outros tantos autores. Nessa listagem está incluso o romancista Teixeira Coelho, um escritor que parte sempre da dor e do caos para buscar a serenidade necessária à vida. Seu mais novo romance, O Homem que Vive, uma jornada sentimental, lançado pela Iluminuras, caminha por esta trilha, partindo de uma separação. O escritor faz quase um livro de viagem, onde as cidades vão domando as ações. No caso deste romance de Teixeira Coelho, os cenários não são meros arrimos de um suposto cosmopolitismo do protagonista. As várias cidades, São Paulo, Paris, Londres, chegam ao romance com a própria alma. Este sentimento moda o âmago dos personagens, formando uma bela sinfonia sobre a influência do meio nos sentidos humanos. O Homem que Vive nos mostra ainda a necessidade da resistência e da confecção do próprio caráter. Um texto fundamental, então. Para se entender o homem formado a partir do caos e da solidão urbana, Como Desaparecer Completamente, de André de Leones, e O Homem que Vive, de Teixeira Coelho. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.